Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar início agora na pergunta de número 205 e no Livro dos Espíritos, pergunta de 934, perda dos antes queridos. Olha que tema maravilhoso. Por que eu digo maravilhoso? Porque, para mim, eu assumo que digo, o Livro dos Espíritos, aceite ou não, quem quer que seja, é a maior obra literária que existe sobre a Terra. Trata de um tudo. Você entendeu? Então não tem um assunto que ela não trata. Muitas pessoas dizem, o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, 1019 respostas. Não é não, gente. Bilhões de perguntas, bilhões de respostas. Procuremos enxergar essas perguntas, essas respostas milhões de vezes, porque todas as vezes que nós as relemos, nós deparamos com conceitos diferentes, por mais que ela é imutável. As leis divinas é imutável, entendeu? Então, tem pergunta para tudo quanto é coisa. Então é o Consolador prometido por Jesus. É o cristianismo redivivo. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, a Gênesis, Céu e Inferno. Você entendeu? É o cristianismo redivivo. Então, olha que tema maravilhoso. Por que eu digo maravilhoso? Porque são temas esclarecedores. São temas esclarecedores que a gente não encontra em outra ciência, em outra filosofia, em outras religiões. Ninguém esclarece isso a ninguém, a não ser o Espiritismo. Você entendeu? Perda dos entes queridos. E quem nunca teve... É uma formiga que está aqui, gente. Não preocupe não, porque eu estou favorecendo o retorno delas à parte espiritual. Estou fazendo com que elas evoluam. Para vocês verem como eu sou tão natural aqui, né? Então, quem pode bater no peito e dizer assim, ninguém da minha família, não existe entes queridos na minha família. Quem pode bater no peito e dizer que nunca ninguém na sua família, vamos dizer o termo, morreu? Todo mundo, gente. Todo mundo tem alguém que já morreu. Pense na sua bisavó. Ela já morreu. Pensa no seu bisavô. Eu tô falando para você ver que tem um que já morreu. Entendeu? Se não foi nesse século XXI, foi no século XX. Se não foi no século XX, foi no século XIX. No século XVIII, XVII, morreu. Oxe. Reencarnou? Reencarnou, mas não importa. Morreu. Um dia morreu aqui no corpo físico. Então, é um consolo essa leitura. Por que é um consolo? Porque a doutrina dos espíritos matou a morte.
O Espiritismo vem nos mostrar a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Você está entendendo? Então, qual mãe que nunca perdeu um filho? Usar o termo perder no bom sentido, tá? Com todo respeito. Porque ninguém perde ninguém. Mas eu vou usar por respeito. Qual mãe que nunca perdeu um filho, que nunca perdeu uma filha, que nunca perdeu uma mãe, que nunca perdeu um pai? Qual família que nunca teve no seu seio ali um que já retornou à paz espiritual? Eu conheço uma família mesmo, você entendeu? Que em um mês, mas isso é 2013, em um mês desencarnou 5 da família. Credo em cruz, na hora eu perguntei para eles, falei assim, nós não somos parentes não, né? Não, Luiz, parente, nós somos parentes não, nós somos amigos. Falei, ai, graças a Deus. Fiz até o Pai Nosso assim, ó, com a mão esquerda. Ter 5 num mês, foi 3 numa semana. Nossa Senhora, foi o pai, a mãe e uma irmã numa semana. E ficou 2 na bica para a terceira semana. Pensa bem para você ver. Entendeu? E essas mães que os filhos cedo retornam à paz espiritual. Injustiça divina? Não, gente. Justiça de Deus. Justiça de Deus é uma coisa, Deus é outra coisa. Deus é o soberano. Deus não pode ser misturado nesse contexto, nesse conceito. Você está entendendo? Então, quantos jovens retornam à paz espiritual? No Evangelho segundo o Espiritismo mesmo trata a respeito, né? Não me lembro agora, mas se você procurar lá, você vai... Eu não sei se é ingratidão dos filhos, um negócio assim. Mortes prematuras, um negócio assim. Então, quantos milhões de jovens retornam à paz espiritual através de acidente? Na flor da idade. Pensemos assim, né? Na flor da idade. O jovem estava prestes a se formar, de repente um acidente o levou. A moça, a filha, do mesmo jeito. E o interessante, gente, que aquela moça ou aquele moço era o único sustento do lar. Porque o papaizinho e a mamãezinha doente. E eles eram o sustento do lar. De repente eles retornam à paz espiritual. Deus é um carrasco. Não. É a justiça divina. Você entendeu? Quantos milhões de crianças nascem e morrem recém-nato, prematuramente? Quantas crianças morrem no útero da mamãezinha? Que espedaça o coração da mamãezinha e do papaizinho. Não é verdade? Todo mundo sofre, o papai, a mamãe, a família, mas o que a doutrina nos diz que é uma prova e uma expiação dos pais, do espírito e da família. O espírito tinha que passar por aquele processo de 16, 17 anos, de 20 anos.
Eu era para ter retornado aos 22, meu Deus do céu, não sei por que eu não retornei. Por que eu não retornei? Fui besta de aceitar uma prorrogação. Quebrei a cara em algumas coisas, graças a Deus, não foi tão grave. Mas estou aqui ainda, você entendeu? Igualzinho um pato fora da lagoa, que olha para a lagoa está seca. Eu estou esperando a lagoa encher para poder nadar um pouco, para refrescar pelo menos as patas. Mas tá bom. E muitas pessoas pensam assim: Deus é injusto porque ele leva aqueles que estão na flor da idade e deixa para trás aqueles idosos que não servem para mais nada. Esse conceito é errôneo, é egoísta, é ignorante. Porque quem somos nós para poder discutir os desígnios do Pai? Quem somos nós para bater os olhos nos nossos filhos e dizer assim: você vai viver até os 100 anos? O gosto nosso seria esse, né? Você vai viver até os 100 anos. Pai e mãe nenhuma nasceram com a intenção de enterrar um filho neste mundo de provas e expiações. Porque ninguém está preparado para enterrar um filho ou uma filha. A intenção dos pais é que os filhos os enterrem primeiro. Mas não prevalece os nossos desejos. Prevalece os desejos da providência divina, da programação reencarnatória. Quantos espíritos reencarnam e que vive 2, 3 aninhos e morre subitamente por uma complicação renal, uma embolia, uma pneumonia, uma leucemia, né? E quantos também, depois de uma certa idade, lhe aparece uma leucemia ou tipo de câncer e o leva na flor da idade e ele gozando de saúde, né? E que nos parte o coração. Por que nos parte o coração? Porque nós não estamos ainda evoluídos, nós não somos evoluídos, capazes de encarar isso. Porque nós não nos preparamos para o desencarne, tanto nós quanto da família. Nós nos preparamos para tudo. Nós preparamos o almoço, preparamos para jantar, preparamos para tomar banho. Não é verdade? Você não leva para o banheiro as tuas roupas, a toalha para você se enxugar? Isso é um preparo. Você antes de dormir, você não prepara a cama, você não arruma tudo certinho? Você antes de trabalhar, você não se produz? Você quando é convidado a uma festa de debutante ou não, ou de casamento, você não fica uma semana se arrumando? Aluga isso, aluga aquilo, aluga... E você quando vai viajar para o exterior, você leva tanta coisa desnecessária. Porque lá você vai comprar tanta coisa que não vai caber nas malas. Aí você vai falar assim, bom, eu não vou levar mais coisa porque não cabe nas malas. Então nós nos preparamos para tudo. A pessoa se prepara para namorar, se prepara para casar, se prepara para fazer sexo, se prepara para ter filho, programa, né? Se programa para tudo isso.
e não se prepara para a hora do desencarne. Por isso somos pegos de surpresa. E egoisticamente achamos que é uma injustiça de Deus. Mas se nós pararmos para analisar, esse nosso sentimento, ele é egoísta em querermos ter aqui conosco aqueles que já cumpriram suas missões. Ou melhor, suas responsabilidades, seus deveres, porque missões é outra coisa. Nós somos egoístas em querer tê-los conosco. Sejam mais novos, sejam mais idosos, nós somos egoístas em querer tê-los conosco. Devemos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, meu Pai, por esses anos que eu pude conviver com a minha filha, com meu filho, com minha mãe, com meu pai. Muito obrigado, porque foi tão bom. Graças a Deus, um dia nós havemos de nos reencontrar. Mas, queridos irmãos, eu posso dizer isso a vocês. A desinformação é uma das piores chagas que existe no seio da humanidade. E o espírita é o responsável pela maior desinformação que há no seio do ser humano. Porque o espírita é detentor do conhecimento, da imortalidade da alma. E o espírita, ele tem vergonha de botar a cara no trombone como eu boto a minha aqui. Eu não tenho receio de que você me chame de palhaço, de besta, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando mostrar para você a imortalidade da alma, a necessidade e a importância de nos prepararmos. Você está entendendo? Então, se todos os espíritas instruíssem uns aos outros, se desde criancinha os pais instruíssem os filhos a respeito da imortalidade da alma, os filhos cresceriam amando esse conceito do retorno à paz espiritual. Mas não, os pais ensinam tudo, menos o retorno à paz espiritual. E é aquilo que é inevitável. 100% que o teu filho retornará à paz espiritual. Agora, sabe quanto por cento o teu filho se tornará um mecânico da NASA? Nem 1%. Sabe quantos por cento ele tem de possibilidade de se tornar um médico? Nem 1%. Você não tem certeza nenhuma de que ele se tornará alguém um dia na vida que preste, mas que ele retornará à paz espiritual, você sabe 100%. Então, se você não o orienta, é porque você é um crápula, você é um ordinário, que você tem conhecimento. E se você não tem conhecimento, você é mais responsável ainda. Porque só de você não ter conhecimento, você já responde por não ter conhecimento. Busque saber. Você está na condição de pai, não é à toa. Os pais são os primeiros professores que o espírito encontra quando chega na Terra. O lar é a primeira escola. Professor existe para ensinar
e não para educar. Educação é dos pais e não de professor. Por isso que os conceitos hoje são totalmente distorcidos. Então, queridos irmãos, mas é um processo inevitável. Faz parte da prova e da expiação da família. O fato dos mais idosos permanecerem no corpo físico não significa que Deus está te castigando, levando teus filhos mais novos antes que os idosos. Até porque o que você não sabe é que o teu filho mais novo ou tua filha pode ser milhões de vezes mais idoso do que o teu papai, tua mamãe, teu vovô que ainda está no corpo. Corpo físico não significa nada. Isso é matéria orgânica. Isso é matéria orgânica. É uma veste, é uma roupa. Quando se encontrar no plano espiritual o vovô e o neto, pode ser que o neto se apresente com uma forma de mais idoso do que o vovô. Porque ele pode ter sido criado por Deus muito mais antes que o vovô dele. Você entendeu? E se o vovô permaneceu nessa existência mais tempo, é porque o vovô fez por merecer em existências passadas. A prova e a expiação dele era outra, diferente da prova e da expiação do neto. Cada um possui um tipo de prova de expiação. Ou você acha que todas as provas e todas as expiações são iguais? Não, de jeito nenhum. E não se iluda com isso, não. Bilhões de formas de provas e de expiações. Cada caso é um caso, por isso nós não podemos generalizar. Por isso nós não podemos, por isso que nós temos que procurar orientar as pessoas com relação a esses fatores. Devemos trabalhar essas questões para que criemos em nós conceitos que nos liberte desse monstro aparente que se chama morte, que não existe. É apenas uma ilusão, é uma fantasia, que sofremos pela falta de conhecimento que temos. Porque se nós soubéssemos, se tivéssemos conhecimento, nós pensaríamos naquele momento, graças a Deus que o meu filho ou a minha filha, minha mãe ou meu pai, meu avô, está retornando à pátria espiritual, está sendo libertado de uma prisão, como um detento é libertado de uma penitenciária. Porque toda vez que reencarna aqui na Terra é o mesmo que um detento trancafiado numa penitenciária. Por mais que a Terra temos tudo nela, faculdades, temos escola, temos tudo, mas não deixa de ser uma gaiola àquele espírito que estava acostumado a viver livre na erraticidade. Você entendeu? Então nós vamos aprender um pouquinho. Então você vê que eu falei só um pouquinho do tema perda dos entes queridos. Agora nós vamos entrar no próximo vídeo já no assunto, na pergunta e na resposta dos bons espíritos. Pergunte Kardec e resposta dos bons espíritos.